fato, tem que ter o olhar. Porque eu lembro no teste que a Veridiana me mostrava os tecidos. Marta, você tá vendo que ela tá amarelando, não sei o que, aonde? Eu falei, gente, aonde? Eu não tô enxergando direito, não. Não tô vendo, porque a gente não tem o olhar treinado. E são três características, né, do TIP para serem analisadas. Isso. Então, de fato, Sim. né, não é para... Sempre a pessoa... A gente tem um olhar treinado que a gente faz bastante. E se a gente consegue ver, a gente já bate o olho em algumas coisas que já escurecem. Por exemplo, o maxilar. Isso é bem nítido. As pessoas, por exemplo, que ficam bem com tons mais profundos, o maxilar fica todo marcado assim. A gente vê bem delimitado aqui, como se ela tivesse feito um contorno de maquiagem. E quando a gente coloca a cor muito aberta para ela, muito clara, isso abre. Então parece que até que ela tem aquele... Como é que é? Papinho. Dois queixos? O papinho aqui, a papada, né? Porque isso aqui abre demais, né? Então, e outra coisa que acontece quando a pessoa tem a profundidade mais evidente, quando a gente coloca o tom claro, a pessoa fala assim, nossa, mas isso me clareou. Existe uma diferença que a gente mostra no teste de clarear, que tira a cor da pessoa, deixa a pessoa apagada, como se tivesse aquela aparência mais doentezinha mesmo, né? Sim. Aquela aparência abatida, né? E existe aquele iluminado que ilumina todo o rosto de uma forma uniforme. Aí sim a cor tá certa. Então, quem aceita profundidade mais alta, a gente coloca o claro, tira completamente a cor da pessoa, ela fica batida na hora. Nossa. Então, e aí tem que compensar com outros artifícios, né? Com certeza. Se ela gosta de uma blusa bem clara que não está na paleta dela, ela vai ter que trazer ali alguma coisa de maquiagem um pouco mais interessante, cobrir mais olheira, caprichar mais em alguns outros pontos, né? Porque a gente fala que a análise de cores, ela é feita para não te dar trabalho. Assim como a consultoria de um modo geral. Não é para ter trabalho. Né? No início a pessoa fica meio, nossa, é muita coisa para observar, mas isso é no início, é uma mudança de hábito que a gente está fazendo. As pessoas nunca pararam para pensar nisso. Não, né? Elas pensam assim, a cor que eu gosto. E ajuda muito, porque ajuda na tomada de decisões. Você tem ali 4 blusas que você adorou as 4. E aí, qual que eu levo? Então, no meu caso, foi divisor de águas. Porque eu sempre gosto de fazer tudo, né? Então, eu consigo agora saber o que dá para mim e o que não dá. Se não tem uma cor que me favorece, eu nem levo. Então, isso ajuda a economizar. Pronto. Dá até para economizar disso aí, gente. Sem dúvida. Com certeza. É um filtro que você tem agora, né? De agora, se você vai numa loja, você tem que ver se te valoriza o biotipo de um modo geral e se a cor está na sua paleta. É claro, gente, que a gente não está aqui para colocar ninguém em caixinhas. Ah, tá proibido. A gente vai falar disso daqui a pouco também, né? Mas sim para ajudar vocês. Vocês vão perceber quando vocês estão com as cores que valorizam, vocês não precisam usar tanto artifício. Né? Você já tá bonita ali, parece que você acordou assim, né? E como a gente também entra na parte de maquiagem, que a Marta consegue falar muito melhor do que eu nisso, a gente também consegue ver os tons que vão valorizar você, que você não fica com aquela aparência envelhecida, apagada. Porque por mais que você coloque maquiagem, se não for o tom de blush, por exemplo, que te valoriza, nossa, aquilo lá deixa a pessoa super artificial. Ali, você acabou de falar numa coisa que para mim foi assim... comprovou o que eu já via na prática. Pelo fato de eu já ter rosácea e tudo mais, eu já nunca me senti bem com blush rosado. Eu sempre usava ele mais peach, mais pêssegozinho, mais alaranjadinho. E agora, então, que comprovou na minha paleta, agora eu meto a mão. Agora eu uso agora fechado, né? E aí, Marta, por último, para a gente falar só em relação ao processo de como a gente chega na paleta, além disso, a gente consegue ver também o contraste da pessoa. O contraste é a única parte da análise de cores que a gente consegue fazer online, tá? Que é uma pergunta que muita gente fez também, se é para fazer tem que fazer pessoalmente, tá? Tá mostrando aqui que é o ideal, né? Luz na cara, mesa de tela, nossa luz aqui, que é toda natural, a gente tem um horário para fazer a análise de cores, para não dar erro na paleta. E além disso ali, ó, tecido, coloca, tira, mostra manchinha, mostra que não deu manchinha. Então, gente, o ideal é presencial, sim, tá? Eu digo assim que o teste para você não errar na sua paleta é o presencial. Mas, falando de contraste de pele, o que é o contraste de pele? É a nossa paisagem natural. Então, é a nossa diferença de pele com o nosso cabelo, sobrancelhas e olhos. Esse conjunto natural que a gente possui, e aí a gente não está falando de pessoas que possuem luzes no cabelo, ou micropigmentação, que isso a gente vai entrar também mais a fundo depois. O natural que a gente tem aqui
é importante que seja repetido no tecido. O contraste do nosso olho com cabelo, sobrancelha, a gente tem um contraste também no tecido. E esse aqui, por exemplo, é um tecidinho que a gente faz de contraste. Nós temos o contraste baixo, que é esse aqui, que são aquelas pessoas que são loirinhas, com a pele clara, com a sobrancelha ali bem clarinha, geralmente o olho também é claro. Então, a gente coloca esse tecido na pessoa, parece que conversa com ela. A Xuxa, né? Ela por consegue... exemplo. Oi? A Xuxa, por exemplo, é um exemplo. Agora a Xuxa, eu não sei se ela tem um loiro natural. Ela é natural dela? Eu nunca soube. O olho Você foi uma dúvida minha de infância. O olho é natural. Agora eu não sei se ela não é o olho, mas o cabelo. O loiro. Pois é, não sei. É difícil, né? Existem aquelas atrizes americanas, como é que chama aquela... Ela é toda... Acho que é Charlize, não é? Charlize. Isso. Ela tem um contraste mais baixo. Ela às vezes coloca um cabelo mais escuro, que aí vai depender do personagem dela, né? E a gente vai falar disso também. Contraste alto, gente, sempre traz mais força, tá? De cabelo. Então, se a pessoa quer trazer força para a imagem dela, o ideal é ela manter o contraste natural dela, principalmente quando a raiz do cabelo for mais escura. Os contrastes mais altos, eles sempre trazem isso. Então, vocês vão perceber que as atrizes, por exemplo, que querem trazer ar de vilão, por exemplo, ou ar de uma pessoa muito, por exemplo, forte, né, alguma coisa assim, elas vão sempre trazer o cabelo mais escuro. Aqui a comunicação. A comunicação. Aí já entra já entra para comunicação. Exatamente isso. Tá? Então, as pessoas que são mais loirinhas, com tudo a pele muito clarinha, o olhinho muito claro, elas trazem o ar instintivamente mais delicado. Entendeu? Um ar mais pueril. Então, um ar de uma pessoa que às vezes não traz tanta força, alguma coisa menos assim. Contraste, né? Uma pessoa de menos contraste, exatamente. Uma pessoa de menos contraste. E aí, se o desejo de imagem dela, muita gente que vem e fala assim, ai, Beri, acham que eu sou estagiária lá na empresa e eu sou chefe, né? Gente, acontece muito isso. Aí a gente tem que entender a dor da pessoa, né? O que incomoda ela. A gente vai tentar trazer o que está na imagem dela que a gente pode mudar e aí ver se ela aceita essa mudança e a partir daí a gente faz a modificação. E o cabelo, geralmente, é uma coisa que a gente modifica, tá? Não é a pessoa que é loira aqui. Já vieram muitas loiras que até aceitariam bem o loiro, mas quiseram ficar morenas. Já aconteceu. O meu caso, eu vou compartilhar o meu caso, que eu tava com o cabelo, estou ainda, né, daqui para baixo, com o cabelo frio e de baixo contraste. E o ideal, né, Veridiana, é que eu mantenha a minha raiz natural, aproveitar que ainda não tem branco, e que trabalhe com mechas dentro da minha cartela para poder harmonizar melhor, trazer o contraste médio que você vai falar aí agora. Pronto. O contraste, a gente vai conseguir, se a pessoa quiser clarear o cabelo, é um desejo dela fazer luzes e a gente vai respeitar sempre o desejo de imagem da pessoa, aí a gente trazer o fundo mais natural possível. Né? Então, a gente fala muito em relação a manter contraste através da raiz. Então, se a pessoa quer ser loira e ela tem um contraste médio para alto, para a gente manter esse contraste de uma forma mais natural, para ela ficar já iluminada, sem precisar de grandes artifícios, né? A gente vai sempre trazer a linha do olho para baixo do loiro, né? Ou diminuir a quantidade de luzes ali, trazendo o fundo natural dela bem em evidência, para manter o contraste da pessoa. Isso aí. Certo? Então, a gente passando aqui pelo contraste baixo, aí a gente tá falando de estampa, tá, gente? A gente vai ter a repetição da pessoa que não tem um contraste alto aqui, nem médio, repetido na estampa. Vocês conseguem ver que o contraste dela é bem baixinho. As cores são bem similares, né? Então, isso aqui fica bem nela. Isso aqui é aquela coisa que não vai chegar na frente, né? Que eu sempre gosto de usar esse termo. Aí as pessoas falam assim, e a pessoa de pele negra? As pessoas de pele negra com a raiz escura, elas também têm baixo contraste. Aí é baixo contraste de pele negra. Muito legal isso. Por este motivo, a gente vai mudar o tecido. A gente vai colocar o tecido baixo contraste com cores mais escuras, porque é o que ela vai segurar melhor. Que legal. Né? Então, a gente vê toda a repetição aqui para não chegar na frente. Tem pessoas que falam assim, as negras, né? Tem muitas africanas que gostam de usar alto contraste. Desejo de imagem. Lembrando que a roupa vai sempre chegar na frente. Não vai estar em harmonia. Se é isso que ela quer,
tranquilamente podemos fazer, E por tá? isso que é bom Daí, conhecer o seu contraste, para não errar nas estampas, gente. Fica a dica aí. isso. E aí a gente vem para o contraste médio, que é esse aqui, Que tá? é Que o sou quê? eu. Muita gente acha que eu sou alto contraste, gente, mas eu sou médio, tá? Contraste. Que legal. Então, isso aqui, porque meu cabelo não é tão escuro assim, ele é um castanho claro. Então, isso aqui, para mim, fica interessante. As pessoas conseguem ver o meu rosto e conseguem ver a estampa que eu estou vestindo, em plena harmonia. Nesse caso aqui, esse lado, né, que é frio. Eu sou fria. Sem Tá? chegar na frente Então, da aqui, estampa e nem brigar com a sua imagem. sem carregar, né, a imagem. E é aquela coisa que eu brinco, inclusive, com as minhas noivas. Eu falo assim, gente, se alguém elogiar o seu vestido ou a sua roupa e não elogiar você com a roupa, tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada, exatamente. Tem alguma coisa que está chegando na frente ali. Aí. E aí, por último, a gente vai para o alto contraste. Anne Hathaway, por exemplo, aquela atriz que eu coloquei até no nosso feed ali, que ela é um alto contraste natural, né? A menos que ela coloque aquele loiro que às vezes ela põe. Tá aqui, tá? Isso aqui é alto contraste. Consegue ver que isso aqui chega na frente para mim? Perfeitamente, gente. Mesmo com filtro, né? Isso aqui chega sempre na frente. Então, por mais que eu queira colocar uma estampa mais com contraste maior de claro e escuro, que é isso que é o alto contraste, a estampa vai sempre carregar a minha imagem. Eu sempre Não me vai incomodei com estampas de alto contraste, com exceção do preto e branco, que eu achei que era meio clássico. E não é, né? Até porque o preto e branco. Mas você tem, né, o preto e branco na paleta. Você tem a primavera. Mas eu posso usar os dois juntos? Não, né? Juntinho. Não, por causa do seu contraste. Por causa do contraste que é média. Por causa do contraste, exatamente. Aí é o pulo do gato, né, que a gente fala. E como fazer? Então, gente. Oi? Aí eu digo, e como fazer, né, para contornar essa situação? Tá, então, aí como fazer? Por exemplo, se a pessoa é médio contraste ou baixo contraste e quer ser alto contraste, sem modificar cor de cabelo ou alguma coisa assim, porque pode envelhecer a pessoa que é baixo contraste natural, colocar um cabelo escuro, gente, ela vai envelhecer. Ela vai envelhecer. Com certeza. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode trazer artifícios na cor da roupa. Então, por exemplo, estou com um alto contraste trabalhado aqui em mim. O que eu vou fazer? Trazer uma maquiagem também com contraste. Então, um olho um pouco mais trabalhado, com umas nuances mais escurecidas. Então, carregar ou pelo menos mais no contraste da maquiagem. Isso, ou na maquiagem, ou no batom, ou, por exemplo, colocar um arquinho. Meu cabelo não é preto, meu cabelo é castanho claro. Mas eu tô com um alto contraste que tem preto aqui trabalhando. O que eu faço? Pego um arquinho, aqueles que estão na moda, né? Que tem laço e tal, ponho. É como se eu estivesse imitando o meu cabelo preto. Entendi. Então ele vai trazer o contraste da roupa. E aí harmonia. Não, então assim, exato, é como se fosse a gente tivesse uma continuidade aqui do que a gente tem no cabelo ou na maquiagem para a roupa. Mas aí vocês concordam que dá muito mais trabalho? Muito mais trabalho. Nossa, e a gente não dá, tá pensando nisso tudo. Tempo tem que ser prático, gente. Tem que ser prático. Tem que ser prático, eu acho. Depois a gente descobre o que valoriza a gente, é isso, é a praticidade, né? Então aquela coisa, pode, mas vai te dar um pouquinho de trabalho para você chegar ali, né, aonde você quer. E aí, gente, chegamos então, né, fizemos ali toda o tipo da pele da pessoa e o contraste. Daí a gente chega nas famosas paletas, que é igualzinho paleta de tinta, né? Exatamente. Então a gente tem aqui, gente, não parece aqueles que a gente escolhe, né? Então aqui, gente, por exemplo, é uma primavera quente, é uma primavera pura. Aí a gente vem para os tons aqui do inverno, por exemplo, ó. Percebem que já vai ficando mais azulado. Lembram dos verdes aqui? Olha a diferença desses verdes mais azulados com esses verdes mais amarelados. Nossa, e é assim, a gente olha e fala, nossa, não, mas tem verde aqui, tem verde na outra, tem verde na outra. São verdes distintos. São verdes com a mistura do amarelo ou do azul, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um verão frio, que também a gente fala assim, é verão frio, né? Porque verão é quente, né? A estação. Mas não, na consultoria é o verão frio. Meio ele é todo apagadinho. Ele é todo apagadinho, porque ele, embora tenha as cores frias do inverno, ele não tem a intensidade do inverno. Ele tem sim a suavidade, né, do verão. Então até o papel